Muito bem, então vamos para a resolução de mais um exercício. Neste exercício daqui é dado um objeto em desenho isométrico e a ideia é obter a área em verdadeira grandeza desta região que encontra-se achurada. Então, entre os pontos A, B, C e D. Então, em um primeiro momento, o que vamos fazer? Caracterizar esta figura daqui com a sua projeção, ou seja, vamos projetar esta figura no plano XY. Então, toda esta figura projetada, ela vai ficar em um quadrado, 4 por 4. Bom, aqui podemos ter uma referência, sendo que esse eixo é X e este outro eixo daqui, o eixo Y. Claro, encontra-se em perspectiva. E aqui vamos ter os dois eixos X e Y com a vista ortográfica. Bom, então vamos começar a caracterizar. Então, em um primeiro momento, vamos representar aqui um quadrado 4 por 4. E este quadrado daqui vai ficar caracterizado como se fosse esta representação, certo? Claro que a gente pode deixar equidistante dos eixos, mas não vai influenciar, tá? O que é importante? Importante que esta figura esteja no plano XY. Então, aqui tanto faz o seu posicionamento. Então, poderíamos transladar aqui em qualquer posição que não vai influenciar. Mas, para deixar equidistante, vou posicionar aqui um valor qualquer. Vou estabelecer aqui um valor de 0,5 em X e 0,5 em Y. Então, aqui temos a projeção dos pontos A, B, C e D no plano de referência. Então, toda essa representação daqui vai ficar este quadrado 4 por 4. Bom, então começamos a representar esses pontos projetados. Então, ponto A projetado, temos um valor de cota 2. Então, caracterizamos aqui como sendo um valor de cota 2 deste ponto A. Então, toda a projeção de A na perspectiva ficaria neste ponto. E na vista ortogonal, vamos caracterizar desta forma. Depois, temos o ponto B. A elevação estabelecida do ponto B é um valor 4. Então, o valor de cota deste ponto daqui, caracterizamos o valor de 4 unidades. Então, temos a projeção do ponto B. Claro que na perspectiva não conseguimos enxergar a sua visualização. Por isso que é importante utilizarmos as projeções cotadas. Depois temos o ponto C. Toda a projeção do ponto C encontra-se aqui e o valor de elevação, um valor de 4 unidades. Então, podemos deixar marcado aqui a representação e com seu respectivo valor de cota. A partir do momento que temos os pontos caracterizados, da perspectiva até a parte da projeção cotada, a gente vai conseguir caracterizar, verificar a verdadeira grandeza. Então, aqui temos o ponto D, a projeção deste ponto D, e deixamos também da mesma forma. Bom, qual a ideia? A ideia é obter a área em verdadeira grandeza, certo? Então, a gente pode pensar o seguinte: aqui já temos uma reta com valor de cota constante. Então, esta reta de cota constante, de A até D, podemos caracterizar aqui como sendo a reta charneira. Então, se temos a reta charneira com valor de cota 2, a ideia é transferir o ponto C e o ponto B para o plano de cota 2. A partir do momento que transferirmos esses dois pontos, vamos ter toda esta figura em verdadeira grandeza. Então, vamos estabelecer esta reta como charneira e vamos rebater. Então, para estabelecer o rebatimento, sabemos que para rebater um exemplo ponto B, obrigatoriamente o ponto B rebatido ao valor de cota 2 ficará neste alinhamento, que é perpendicular à charneira, certo? Então,
vamos estabelecer o rebatimento. Já temos esse alinhamento perpendicular à reta charneira, traçamos uma paralela à reta charneira e nesta paralela vamos marcar a diferença de cotas. Então, vamos marcar aqui o valor de 2 unidades. Marcar aqui com o valor de 2 unidades nesta reta que é paralela à reta charneira. Com isso, vamos ter o triângulo de rebatimento. Vou unir do ponto A até este cateto. Então, utilizamos a ponta seca do compasso a partir do ponto A e a abertura até o valor de hipotenusa. Então, com isso, transferimos todo este valor de hipotenusa aqui para esta reta que é perpendicular à charneira, para esta linha de chamada. Então, com isso, vamos ter o ponto B rebatido ao valor de cota 2. Então, este ponto daqui corresponderá ao ponto B rebatido ao valor de cota 2. Podemos deixar marcado também este ponto. Bom, o que podemos analisar aqui? Tanto o ponto C quanto o ponto B têm o mesmo valor de cota. Então, toda esta caracterização que a gente fez para este lado vai se repetir para o ponto C. Ou seja, o rebatimento vai ser dado também no mesmo alinhamento. Então, não é necessário fazer novamente este procedimento. Ou seja, o ponto C rebatido vai ficar neste alinhamento e automaticamente vai ficar sobre uma mesma linha de chamada. Então, com isso, já temos a caracterização aqui do ponto C. Então, caracterizamos o ponto C rebatido ao valor de cota 2. A partir do momento que temos todos os pontos em um plano com valor de cota 2, significa que temos a figura em verdadeira grandeza. Então, toda esta figura daqui, que está em perspectiva, vamos ter a sua verdadeira grandeza. Então, a verdadeira grandeza vai ser esta região que encontra-se achurada. Então, aqui podemos caracterizar a área em VG. A partir do momento que temos esta região em verdadeira grandeza, podemos medir seus lados e multiplicar, temos a área. Então, neste caso daqui, vamos medir os valores correspondentes. Já temos um lado que corresponde ao valor 4, que é este lado daqui. Depois, vamos medir este outro lado, que pode ser entre o ponto C até o ponto D. A partir do momento que temos essas medidas, há 4,47. Então, 4,47 vezes o valor 4, temos a área em verdadeira grandeza. Então, temos aqui uma área de 19,9 metros quadrados, tá? Porque a escala é 1/100 e a unidade é em metros. Então, caracterizamos. Por isso que tanto faz, tá? Podemos transladar esta figura em qualquer posição que não vai ter influência no resultado. Então, poderíamos deixar caracterizado, representado em qualquer outra posição desse plano XY, certo? Mas a gente caracterizou aqui mais para ter uma referência, ok?